Fique por aqui. Que pode E hoje estamos aqui com mais um podcast com um conhecido meu de infância, vamos dizer assim, uma pessoa muito querida para mim, veio me privilegiar hoje e estou muito feliz, Michel, que você está aqui. Hoje eu queria, Michel, que você contasse, eu te conheço, né? Mas a galera da internet, nem todo mundo te conhece. E eu queria que você contasse um pouco, cara, da sua infância, como que você começou, como que foi sua trajetória. E depois a gente vai batendo aquele papo gostoso, né? Trazendo a realidade agora, como que está, como você está, o que você está fazendo. Mas conta um pouco pra gente. Cara, pra mim, primeiramente é um prazer estar aqui, né? Pô, conheço esse cara há muito tempo. E a gente tem uma conexão maneira, porque a gente fazia karatê, né? Ele foi aluno do meu professor, depois foi meu aluno. E a gente sempre manteve, assim, esse contato. E isso foi bem legal. Assim, minha história, graças a Deus, né? Não tem nada, assim, de muito extraordinário, né? Meus pais sempre estiveram ali, graças a Deus. Fui criado no Lagoinha, em São Gonçalo, né? Nasci no Rio. Minha mãe é baiana, meu pai é do Rio. Nasci no Rio de Janeiro, no centro do Rio. Fui morar em São Gonçalo e ali a gente foi criado, né? Cresceu. Tenho uma irmã, a Ione, 4 anos mais nova que eu. O Wallace também conhece. E fomos criados numa boa. Minha mãe sempre muito batalhadora, meu pai também. Meu pai, desde jovem, tinha um sonho de ter uma academia. Meu pai sempre foi ligado em musculação. Até herdei um pouco dessa paixão dele. Não de ter academia, mas de gostar da musculação, né? Mas não para competir, só por gostar mesmo. E aí meu pai abriu uma academia no bairro que a gente morava. Desde novo, sempre tentou fazer isso, né? Abriu academia na casa dos outros, no quintal de casa. E aí depois ele alugou um espaço e aí que ele conseguiu deslanchar. Só que não foi para frente porque vieram as grandes, né? As academias grandes e acabaram forçando ele ali a fechar. Mas nesse tempo que meu pai abriu a academia, minha mãe sempre trabalhou no Rio de cabeleireira e sempre se esforçou muito para pagar as coisas pra gente. Tipo, escola particular. Mesmo a gente sendo, assim, a gente não passava fome. Mas tinha dia que a gente tinha que racionar um pouquinho o que comer, né? Normal, coisa normal, né? Mas minha mãe sempre tentou fazer o máximo por nós. Então a gente sempre estudou em colégio particular, né? Porque ela... Não que o público não fosse bom, mas ela ficava, não... que às vezes tem greve, falta professor. Então, enquanto eu puder fazer o esforço para vocês terem uma escola boa, eu vou fazer. É uma dedicação, né? Isso sempre aí. Os pais querem o melhor pro filho e é a realidade, né? Porque às vezes a gente tá... Eu digo isso porque eu também sou pai e a gente sempre quer o melhor pros nossos filhos, entendeu? A gente busca o melhor e a gente sacrifica pelo melhor. E é legal essa história que você tá contando, né? Como você começou, a sua infância. A maioria das pessoas começam mesmo com uma trajetória bem pequena, mas Deus vai abençoando e conforme a gente vai adquirindo experiência, sabedoria, a gente vai crescendo, vai evoluindo e isso é legal. Mas você tocou numa parte aí, cara, que foi muito bom pra mim porque me fez lembrar. Inclusive, o Beto foi meu professor, também Meu Beto. também. Do Michel também. Eu sou o primeiro faixa preta dele. Caramba, essa aí eu não sabia não. Ele começou a dar aula na academia do meu pai em 94. Ele ainda era faixa marrom. Eu ajudei ele a treinar para o exame dele de faixa preta, né? Falava os movimentos do Kihon, kata e tal, e ele fazia. E aí ele passou para faixa preta e a gente começou a treinar. Muitas pessoas entraram no karatê, mas muitos chegaram à faixa marrom junto comigo. Tinha papo de uns 6 ou 7. Caramba, mas... tinha isso tudo? Pois é. Aí o Rodrigo, Carol, Tininha, A Carol, César, eu lembro, a Tininha, eu lembro dela também. César, acho que o Antônio, Átila, tinha bastante gente faixa marrom. Esse Átila era doidão, né? Átila Ele era o que batia no ferro? Isso, dava canelada na telha. Caramba, esse cara era muito doido, eu lembro dele, mano. Ele tinha feito Muay Thai, eu acho, cara, doideira. Ele era muito doido dele, mano. E aí, na hora de fazer o exame pra preta, o pessoal meio que parou, assim, eu fui o único que continuei. Né? Porque eu tenho na minha cabeça assim, cara, se eu começo um negócio, eu falo, eu vou fazer isso aqui, eu vou até o final. Entendeu? Aí, isso é bom, né? Isso é bom. Eu tomo aquilo como pessoal pra mim. Tipo assim, não, eu vou fazer, eu vou até o final. Aí depois,
depois que eu faço também, pronto, já fiz, agora eu paro. Mas foi só pra provar pra mim mesmo. É, isso aí, eu tenho muito isso desde pequeno. Eu quero provar pra mim mesmo que eu consigo fazer. Consegue, né? Entendeu? Isso em tudo na minha vida. E é legal, cara. Como eu falei, eu tô lembrando aqui da época que a gente treinava lá, era muito bom. E eu vou ser sincero, a academia do pai dele realmente não era uma academia muito grande. Mas era uma academia que é onde eu me sentia muito confortável lá, cara. Me sentia muito confortável. E só tinha ela, né? Ele abriu lá em 90, não tinha nenhuma ali. Bem recepcionado lá, cara. O Sérgio, né, seu pai? Isso. Cara, ele é um cara muito gente boa. Beto também, pô, gosto muito do Beto. Beto, se você quiser vir, está convidado, tá? Espero que esse vídeo chegue até você. Pô, esse cara, e que você venha aqui também contar a sua história, que eu tenho certeza que a sua história é muito linda. E a gente tem as palavras maneiras pra gente conversar também, Beto. Esse aí vive do karatê. Esse ama. Ele ama. Tem um projeto lá perto da casa dele, continua dando aula. Cara, eu nem sabia me chamando pra voltar, mas eu fujo. Eu conheci Beto através do meu pai, cara. Pô, meu pai me apresentou ele. E aí ele falou, pô, vai treinar com o Beto, que não sei o que. Aí eu falei, pai, quem é Beto? Eu falei, não, professor de karatê. Ele começou a botar na minha cabeça que eu tinha que fazer karatê, tal. Aí com isso eu conheci o Beto. Aí a primeira vez que eu conheci o Beto foi naquela academia, acho que não sei se é Fast House. Tinha Fast House. Ali na Bandeirante, então. Aí eu fui lá, eu ia com ele e voltava com ele. Ele que me levava, eu era moleque ainda. Sim. Mas, pô, gente muito boa, Beto. Ele tinha muito disso. Ele me carregava pra tudo que era canto. Antes do filho dele nascer... A mãe dele falava que eu era o filho que ele arrumou no karatê. Pô, mas era assim, muita gente ficava... porque ele sempre foi bom. Quando ele se dedica a ajudar, ele quer ajudar mesmo, entendeu? Eu também fui muito na casa dele, ele, vem aqui e tal, a gente vai fazer isso, aí vai treinar, me passava as coisas, conversava fazia comigo. Muito comigo também. Eu até, quando eu comecei a dar aula, em 2010 eu comecei a dar aula, né? E antes, eu já tinha dado aula, em 2002, porque ele já estava com outros compromissos e às vezes ele não conseguia ir lá na academia. Aí como eu já era faixa preta, que eu comecei em 94, peguei a faixa preta em 2000, 99 ali, né? Final de 99. Aí ele começou a pegar outras academias para dar aula e às vezes ele deixava o treino comigo ali, na academia do meu pai. Então eu comecei a dar aula ali, foi até 2003 mais ou menos, aí eu entrei no quartel, dei uma paradinha, depois eu voltei. E aí em 2010 eu comecei a dar aula na academia perto da minha casa, no Sacramento. Sim. Fiquei até 2020. E eu levei muito do Beto, né? Do Paulo. Eu chamei de Paulo, né? O pessoal sempre chama ele de Beto no bairro Paulo, dele, né? Ele tem esse nome. Eu, pra mim, sempre foi Paulo. Eu levei muito dele comigo porque ele era uma pessoa muito boa. Muito boa. Ele ajudava os alunos. Ele, cansou de me levar pra campeonato sem eu ter dinheiro. Ele pagava e eu nem sabia. Teve uma vez que eu falei assim... ele é desse mesmo. Eu falei assim no ônibus, brincando. Se eu ganhar, tá bom, não tô pagando mesmo. Aí ele foi e me deu um esporro. Não, rapaz, tem essa não. Você tem que ganhar, tem essa de que tá pagando não. Aí depois eu parei assim, aí meu colega tava comigo e falou, cara, eu acho que ele paga pra você. Eu falei, caraca, que vacilo. Mas eu era criança, tinha tipo 12 anos, não tinha noção. Nossa cabeça quando é mais novo. E aí depois eu foi mais ou menos a fazer época, o que ele fazia. Foi mais ou menos a época que eu também conheci ele. Também mais ou menos a época. 90 e pouquinho. Caramba, cara, Porque você treinou novinho com ele. Eu treinei aí depois você treinou mais velho comigo. Isso. Pô, mas a época boa da Shotokan, hein, cara. Verdade. A Shotokan, infelizmente, né, fechou, né, cara? Assim, Shotokan é o estilo, né? No caso, a academia dele lá era o Kyosaido. Kyosaido, que era a academia. A academia que a equipe que ele montou, né? Que a gente até tinha aquele emblemazinho, né? Sim, eu lembro. A estrela com a mãozinha, né? Com o punho fechado. Sim. Pô, era muito maneiro. Era muito boa, cara. Era muito boa. Eu lembro que, a gente quando tava treinando lá, cara, a gente às vezes ia até mais tarde um pouquinho que seu pai cedia, ficava às vezes a gente treinando, se dedicando. Lembro daquele campeonato que a gente participou, que eu fui campeão, lembra lá? Foi no... Rapaz, agora... Foi no Alcântara ali, naquele colégio. Rui Barbosa? Rui Barbosa? Barbosa? Foi no Rui Barbosa. Pô, tinha fita e tudo, nem sei pra onde foi a fita. Foi muito bom, mano. Eu não tenho mais nada. Gravação daquela época é difícil. Muito difícil. Mas eu lembro que, tipo assim, Paulo ia levar a Shotokan, mas não deu pra levar porque ele tava com compromisso com a outra academia. Se eu não me engano, foi isso. Aí na nossa academia, todo mundo meio que frouxou. Aí você ficou botando pilha. Não, você tem que ir. Eu falei, pô, vou sozinho, Michel. Vamos. Aí você ainda falou pra mim assim, nossa, você vai representar a Shotokan. Aí, cara, eu lembro quando você era juiz, você largou a bandeirinha, quando eu consegui ser campeão, você largou a bandeirinha, saiu correndo. Aí foi muito bom aquele dia. Foi mesmo, pô, mas foi muito bom, tu largou a bandeirinha. Era uma empolgação, né? Porque a gente, acreditava, né? Tipo,
Pô, não sei se foi seu primeiro campeonato. Que ele foi meu primeiro campeonato. Primeiro campeonato você ganhou, pô. Pô, ganhei, aí foi por isso, aí tu começou a pular, me levantar. Meu pai querendo chegar perto de mim, você não deixava. Foi muito bom, cara, foi muito bom. Muito época boa, né, cara? Demais, cara, demais. Só lembrança boa do Karatê. Só lembrança boa, cara. Só lembrança boa. E agora, assim, o tempo, né? O tempo pegou um pouquinho e dinheiro também, né? Pegou um pouco também. Sim, porque a gente precisa, às vezes, né, escolher na nossa vida, né? Eu vim dando aula esses 10 anos, 2010 e 2020. Quando chegou a pandemia, a academia deu uma caída. Já tinha pouco aluno, né? Tinha acho que 5 alunos só que eu tinha, e na academia lá era meio. Então, assim, na época a mensalidade era R$50. Então era 25 para cada um. E aí tinha, 5 alunos, aí eu pegava, R$125, beleza. Só que a gente, tava num processo, a gente comprou casa, eu e minha esposa e tal. Então as contas vão aumentando. Com certeza, né? responsabilidade. O curso não tava com tanta turma assim pra mim, que tinha muitos outros professores, né? Eu não dava aula particular ainda. E eu falei, cara, tem que arrumar um jeito. E aí quando teve a pandemia, que a academia parou, o curso me ofereceu uma turma à noite, terça e quinta, no mesmo horário do Karatê. Na verdade, eles já estavam todo semestre me oferecendo. Só que eu não pegava por causa do Karatê. Vamos dizer que eu dava aula pro Karatê por amor, porque o dinheiro mesmo não supria em quase nada. A gente era raça mesmo, eu lembro, né? E aí teve a pandemia, a academia parou, eu comecei a dar aula no curso. E quando a pandemia reabriu as academias, né? Os alunos que estavam não quiseram voltar, aí ficou só um ou outro. Aí eu falei, cara, não dá pra eu trocar agora a certeza que eu tenho agora pela instabilidade, né, do Karatê. A gente tem que ter um foco, né? Aquele momento difícil da vida que você tem que fazer uma escolha. É o que você ama ou o que você precisa. E aí eu fiquei pelo que eu preciso, né? E fiquei lá no curso mesmo de inglês, tal, dando aula. Sim. Aí botei outra pessoa lá para dar aula no meu lugar, mas aí também depois não deu certo. Acabou que os alunos saíram e tal. E aí foi assim. Mas foi 26 anos de Karatê na vida. Isso que eu falo, teve uma história, né? Tem uma história. 26 anos, 94 a 2020. Ainda tem minha faixa preta guardada ainda. Mas as outras coisas eu doei para uma professora amiga também, Amanda, que era aluna do Paulo também, né? Também faz um trabalho muito legal ali no Bandeirante. E aí eu doei para ela os materiais, falei, pra você usar com seus alunos, tal, como eu tô parado. E me ajudou muito aqueles materiais, eu passei para ela. Foi legal, cara. E o kimono que eu tinha, que era para fazer kata, que eu gostava muito de fazer kata. No Karatê são, assim, em campeonato são 2 modalidades, né? Tem a luta, que é o Shiai Kumite, e tem o kata, que é uma luta imaginária contra vários oponentes. E eu gostava muito dessa parte da luta, do kata, na verdade, né? E aí você tem a roupa específica. A luta de comitê, a roupa é mais leve. Do kata já é um kimono mais grosso, para fazer barulho na hora que você dá o golpe, tal. Pra gerar o movimento mesmo, né? Isso. E aí a gente tem as marcas agora, né? Tem as marcas homologadas. E aí eu comprei de uma dessas marcas, que é a Arauasa, kimono lindo. Aí quando eu parei, eu vendi pra um amigo também, do Salgueiro, que também fazia Karatê, o Marcos. Infelizmente não tá mais aqui com a gente, mas era muito bom também. Tava muito. Era o pessoal do professor Maurício. Todo mundo ali ligado ao professor Paulo Roberto. Todo mundo. Paulo Roberto é o foco ele aqui, mesmo. Ele vai abrindo assim, um monte de linhazinhas. Se tivesse alguém para poder ser assim, homenageado, ou o foco do Karatê. Rapaz, eu falo que hoje, se eu algum dia ganhasse na loteria, eu ia pegar o Paulo e ia levar lá no Japão, lá em Okinawa, lá onde nasceu o Karatê Shotokan. Ele ia ficar... Ele ia adorar, cara. Ele ia adorar. Levar ele lá pra ele fazer um katazinho nas pedras lá, em cima do riacho, igual os videozinhos que a gente via quando ele me dava aula. E, cara, a gente via fita de vídeo mesmo, né? Caraca, ele me mostrava os caras fazendo lá, preto e branco. Eu queria muito levar ele lá, cara. Ele ia ficar muito feliz. Boa, né, cara? A gente fica lembrando assim. Inclusive, ele foi meu padrinho de casamento. Que legal, os caras têm uma importância na minha vida danada. Cara, eu acho que quem conheceu o Paulo
e viver um pouco com ele, assim, ter uma história com ele, porque ele é um cara que ele não deixa a desejar em termos de amizade, de companheirismo. Pessoa boa demais. Ele não demais. deixa a desejar, porque realmente é uma pessoa, cara, muito, assim, vou dizer, é um cara que tem um caráter mesmo, entendeu? Um cara que você vê que tem um espírito de ajuda, que ele tá ali pra te ajudar. Verdade. Entendeu? E ele tem essa coisa do ajudar mesmo. Tem o projetinho dele lá, das criancinhas que treinam de graça lá perto da casa dele. É pra tirar os moleques da rua e tal. Pô, que legal. Da última vez que eu fiquei sabendo, maneiro. ele tava treinando num sítio lá perto da casa dele. Na chácara. É na chácara lá Aquela ainda? chácarazinha lá. Ali perto do acho que é Pastel, não é isso? Isso. Sei. Uma rua depois da rua dele. Isso aí. Ele já tem esse projeto há muito tempo, então. Porque eu já saí de lá um tempão, ele já tinha esse projeto. Pois é. Aí ele tá lá e tá no centro de lutas que tem atrás do Colégio Raul. Aí abriu um centro de lutas ali, aí ele tá dando aula lá agora também. Pô, que legal, cara. Aí é mais pro pessoal que já paga mensalidade e tal, já são os alunos dele mais graduados, né? Os faixa preta vão lá treinar. Pode fluir, deixa a ideia correr. Toda conversa tem algo pra aprender. No estúdio a visão começa a crescer. Pode fluir, deixa acontecer. Pode fluir, sem roteiro pra aprender. História de vida pra gente conhecer. Cada episódio uma forma de viver. Pode fluir, deixa acontecer.